Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Que satisfação estarmos juntos para mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba numa grande sala de aula. Eu sou a professora Analine e hoje nós vamos falar de um grande artista. Então, Poti, trilhos, trilhas e traços. O Poti é um artista, foi um artista paranaense, né? Então conhecido também como Napoleão Potiguara Lazarotto, o Poti, que é considerado um gênio das artes. O Poti tinha uma criatividade sem igual. O artista faleceu em 1998 e mesmo assim, né, aos 74 anos, quando ele faleceu, e mesmo hoje ele ainda é um artista muito atual e muito admirado. Napoleão Potiguara Lazarotto, ele era ilustrador, desenhista, fazia gravuras e cerâmicas, mas ficou mesmo conhecido pelos seus imensos painéis que retratam o cotidiano dos paranaenses. Vou mostrar aqui para vocês a imagem, então, uma foto aqui do Napoleão Potiguara Lazarotto. Então, aos 5 anos, ele já desenhava como um profissional. No vagão que foi restaurado, hoje ele ainda existe, então ele foi restaurado pela família, da família de Poti, os pais de Poti, o seu Isaac e a dona Júlia, serviam um risoto para um grupo bem seleto de freguesia da época, onde apenas os intelectuais, políticos frequentavam esse discreto restaurante no bairro Cajuru. Um deles era Manuel Ribas, o interventor Manuel Ribas. Na época dos anos 30, quando ele foi o governador do Paraná, então ele frequentava o Vagão do Armistício, que era assim chamado, olha lá, que é o restaurante da família de Poti. O Vagão Armistício, então, cujo o termo, né, formal, armistício, né, significa onde as partes envolvidas em um conflito armado concordam em parar de lutar. Não é necessariamente o fim de uma guerra, uma vez que pode ser apenas um cessar-fogo, tá? Enquanto se tenta realizar, por exemplo, um tratado de paz, né? Então, nesse lugar era um lugar de paz, independente do lado político que se estivesse. No vagão do armistício, ele atualmente ele foi restaurado, ele fica localizado nos fundos do terreno do cartório do Cajuru. E ele é o nosso ponto de partida hoje. Então, vamos lá. Então é uma partida por uma viagem, uma trajetória incrível do artista curitibano, né, o Poti, nosso querido Poti. Esse vagão, ele é bem preservado, né, ele é bem cuidado, é uma casinha, na verdade, uma casinha amarela. Ela era maior, mas com a ação do tempo ela foi diminuída para ser, inclusive, restaurada. E ela tá lá nesse terreno, então, que foi comprado pelo avô de Poti, quando ele chegou da Europa, né, da Itália, na rua em que hoje é chamada de Avenida Afonso Camargo. E no século passado, ela era conhecida como a Avenida Capanema. E lá estão, né, até hoje as marcas do pequeno artista, porque ele ilustrou os momentos em família, brincadeiras de infância, passeios na linha do trem, a velha carroça que ficava em frente à casa e até os pratos que eram preparados pela mãe. Então, se vocês observarem aqui, todas essas imagens que tratam do cotidiano, elas ficam até hoje expostas no teto do vagão. Então, o vagão ele é arredondado em cima, né, na entrada. Depois que você entra no vagão, você consegue ver que ele tem um formato arredondado, como um vagão mesmo. E aí os desenhos que ilustram as brincadeiras da época, aqui a dona Júlia, a mãe de Poti, cozinhando e tantas outras imagens que ele registrou naquela época. Então, dos anos 30 aos 60, o Vagão do Armistício, então, que era esse apelido dado à cantina da família Lazarotto, foi um ponto de encontro para artistas, para pessoas políticas, pessoas importantes. E uma das curiosidades sobre o local é que ele marcou a gastronomia e a cultura curitibana na primeira metade do século. Então, olha lá. Então aqui tem muitas pessoas já que estavam lá, as pessoas convidadas da época que estavam visitando o vagão, né, para se deliciar com vinho, com o risoto da dona Júlia, né, da mãe de Poti, a dona Júlia Lazarotto. As normas. No barracão havia só, como vocês podem ver, uma mesa.
Ela servia, acomodava mais de 45 pessoas essa mesa. Se lotava, o seu Isaac, que era o pai de Poti, ele puxava uma mesinha ali da cozinha, ao lado do fogão a lenha, ou numa outra sala, numa antessala grande que havia lá, só não podia chegar de surpresa. O risoto ele era servido pontualmente às 19 horas. Era feito com uma espécie de um molho pardo de moelas e os pedaços de frango vinham assados à parte. Então, tinha também a polenta e o vinho especial. A galinha era criada no quintal de casa. Aqui a gente tem outra imagem, então, olha lá, o Poti ali, né? Então o Poti tá em pé atrás, nos anos 50, com um grupo de amigos que estavam reunidos se deliciando com esse risoto, receita especial da Dona Júlia. O padrinho, segundo João Lazarotto, que é o irmão de Poti, em 1937 e 1946, o interventor Manuel Ribas, lembra que eu mostrei para vocês? Vou voltar lá a foto. Olha, o inventor Manuel Ribas, ele não passava uma semana sem aparecer no vagão. E ele trazia a reboque com ele vários outros políticos e burocratas de Estado. Na chegada dele, então, já precedia uma motocicleta. Então, que era o segurança dele, que era o Mário Guerra. Ele trajava lá uma roupa preta, um cap e vinha anunciando que o chefe estava chegando ao Capanema. O vagão, então, como eu falei para vocês, com esse apodrecimento, ele foi diminuindo, né, até que ele fosse reformado e tenha a forma, tomasse a forma como ele tem hoje. Então, aqui é essa forma aqui. Mas as janelas e as portas são as originais. E, inclusive, a pintura, né, no teto é preservada do Poti. Vamos seguir adiante aqui, então. Deixa eu passar para vocês. Aqui, então, o seu Poti, que estava em pé na imagem ali, tá até para ver que ele está com um talher na mão, que ele estava comendo risoto também. Essas narrativas, essas histórias que eles contam sobre o nascimento do local são tão deliciosas quanto, segundo os testemunhos, era o risoto da Dona Júlia. Era de praxe nas famílias italianas da época servir comida em casa mesmo e cobrar alguns trocados por isso. Não se fazia luxo, puxava-se uma mesa para fora ou perto do fogão a lenha. Também não tinham o compromisso de servir sempre. Eles tinham dia e hora marcados, previamente combinados, né? Então, de acordo com os relatos do seu João Lazarotto, o irmão de Poti, hoje ele tem 82 anos, então eram esses os combinados. A Dona Júlia resolveu servir o risoto para as pessoas ali e acabou se tornando tradição da época. Na década de 1930, o seu Isaac trabalhava como guarda-freios. Era uma profissão extremamente perigosa, era um kamikaze que andava entre um vagão e outro com os trens em movimento, sujeito a toda sorte de tragédia. Além dessa nata política da época, batiam ponto no local também cantores de rádio, artistas de teatro que visitavam Curitiba. A lista do palco era iluminada. Passavam pela cantina, vocês lembram? Será que vocês conhecem? Hebe Camargo, Cecília Meirelles, sem falar nas damas da sociedade curitibana que iam vestidas como se estivessem em um salão de festas. Manuel Ribas, em uma das visitas, viu os desenhos do Poti Lazarotto e se encantou com o talento do menino que na época tinha só 12 anos. Então o interventor do Estado resolveu investir no Poti e deu a ele uma bolsa de estudos na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Começava aí, então, a carreira de um dos maiores artistas paranaense que terminou o ginásio, né, o ensino médio, como nós chamamos hoje, na semana seguinte, e ele já está, na semana seguinte que ele terminou o ensino médio, já estava matriculado na Escola de Belas Artes com uma bolsa integral através do governador Manuel Ribas. Nos primeiros trabalhos de Poti, aparecem histórias em quadrinhos, o artista porém ele, né, um artista curitibano, preferia retratar as cenas comuns do dia a dia. Se nos dedicarmos a observar um pouquinho mais com atenção as obras de Poti, a gente percebe que em cada obra há uma história, uma continuidade. Os painéis, tanto em cerâmica quanto em concreto, têm um início e um final, né? Início, meio e fim. Ao longo dos seus 74 anos de vida, Poti fez muitos desenhos, mas foram os murais que se destacaram em sua carreira.
Então, para que vocês possam entender e conhecer um pouco mais e poder entender o que o Poti queria retratar com cada uma dessas obras, logo mais adiante, vocês verão um vídeo produzido pelo programa Linhas do Conhecimento, onde eu e a professora Vanessa saímos andando por Curitiba de bicicleta. E aí a gente parou em alguns desses pontos e fomos explicando a vocês, né, para vocês, preparando esse vídeo para vocês, o que é aquele painel, né, uma forma de traduzir, de explicar cada painel. Então, o primeiro painel que levou a assinatura de Poti, ele está na praça 19 de dezembro e é de 1953. A partir dali, os painéis se espalharam por todo o estado, não ficaram só na capital não. Eles estão na fachada do Teatro Guaíra, eles estão lá em Itaipu, tem na Lapa, tem na entrada do Palácio Iguaçu aqui em Curitiba. Segundo as pessoas que conviveram com Poti, ele era um homem muito simples, de poucas palavras, mas acima de tudo, um apaixonado pela sua esposa. A sua esposa se chamava Célia. Olha lá. Então, o artista usou todo esse talento que ele tinha para manifestar a paixão e as declarações de amor à sua amada esposa. E eles aparecem em desenhos, em bilhetes enviados pelo artista. E a Célia, ela era uma funcionária pública lá do Rio de Janeiro e depois de estudar economia em Londres, ela foi para Paris, onde trabalhou até 1951 como diretora de orçamento da Unesco. E contam os amigos que a mineirinha não queria casar com aquele curitibano nascido numa rua que hoje se chama Padre Germano Maia, no Capanema. Na época, era um bairro pobre de ferroviários e talvez a causa da indecisão fosse uma certa incompatibilidade de cores. Afinal, a Célia torcia para o Alvinegro, o Clube Atlético Mineiro, e Poti Lazarotto pelo Clube Atlético Ferroviário, o tricolor da Vila Capanema. Então, em 1985, né, embora o amor tenha vencido e eles tenham se casado, apesar de serem de torcidas adversárias, eles se casaram e em 1985 a esposa, né, dele, a Célia, faleceu. E Poti começou então a doar parte de seu acervo. E uma boa parte foi doada para o Museu MUMA, em uma sala que é uma homenagem até à esposa, então a Célia Neves Lazarotto. Então tem até essa sala lá da exposição do acervo do artista. O Poti, além disso, também fez vitrais e estes ficam na Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. É perto da casa, né, onde morou, em homenagem ao seu pai Isaac. Lá, bem pertinho lá da casa dele, tem uma praça lá, uma homenagem ao pai, que é uma imagem de um guri que caminha na linha do trem, né, um menino que caminha na linha do trem e faz referências a essa profissão tão perigosa do pai, né, que era de ferroviário. Segundo pessoas que conviviam com Poti, ele era um homem então de poucas palavras, apaixonado pela esposa Célia. Durante muitos anos, então Poti Lazarotto, ele trabalhou com desenhos, com gravuras, estilogravura, litogravura. Inclusive, várias delas viraram capas de livros. Entre eles, os livros Iracema, de José de Alencar, Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, Capitães de Areia, de Jorge Amado, Moby Dick, de Herman Melville, além de várias outras obras de Machado de Assis, do curitibano Dalton Trevisan, e alguns desses trabalhos estiveram na mostra no MON. Olha lá. Então aqui a gente pode mostrar, eu dei um print da tela aqui para mostrar para vocês que vocês podem fazer um tour virtual pela página do MON, onde vocês conseguem observar e aproveitar todas essas obras. E é claro que também super vale a visita. A partir da década de 60, Poti, então, ele intensificou sua arte de muralista usando diversas técnicas, então madeira gravada, lajota, cerâmica, vitrais, azulejos, concretos aparente. E seus murais podem ser vistos, então, né, em Curitiba e no museu, no aeroporto, por exemplo, no aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, na cidade da Lapa, na região metropolitana. Então, seu monumento tropeiro, inclusive, é o portal de entrada da cidade. Em outros locais do Brasil e do exterior, também é possível enxergarmos diversas obras de Poti.
Acompanhem comigo agora, então, vou mostrar para vocês esse tour de bicicleta que foi realizado, então, pelo programa Linhas do Conhecimento, para curtir um pouquinho mais de perto e conhecer um pouco mais das obras do artista. Vamos lá? Aqui, onde atualmente funciona o Cartório do Cajuru, encontramos o Vagão do Armistício. Um pequeno restaurante que os pais de Poti criaram no final dos anos 30 para o sustento da sua família, frequentado por diversas figuras ilustres. No local, o menino Poti encantava com sua arte e seus belos desenhos, preservados no espaço até hoje. Subindo em direção ao bairro Cristo Rei, encontramos o Largo Isaac Lazarotto, que leva o nome do pai de Poti. Uma das obras preferidas de Poti, que faz homenagem aos ferroviários, profissão do seu pai, Isaac Lazarotto. Está localizada no bairro onde o menino nasceu. O desenho, de forma simples, faz homenagem aos guarda-freios, homens responsáveis por acionar os freios dos trens. O círculo vazado representa o som. A obra pode ser observada em ambos os lados, com perspectivas diferentes. O detalhe em vermelho representa os trilhos dos trens. Nada melhor do que pedalar junto à natureza e encontrar esta obra do artista Poti Lazarotto, que representa um escoteiro fazendo rapel. Esculpindo a frase sempre alerta, o lema do escotismo. A obra fica dentro da série deste grupo de escoteiros. Ao lado do Bosque João Paulo II, um dos locais preferidos do nosso querido Poti, aqui na cidade de Curitiba. Seguindo por essa charmosa ciclovia, alguns metros à frente, encontramos esse grande painel em concreto aparente, um estilo muito peculiar de arte. Ele representa o desenvolvimento do Paraná e do povo paranaense, com imagens que trazem figuras de um novo amanhã, e está aqui, no prédio da sede do Governo do Paraná, o Palácio Iguaçu. Vamos continuar a nossa aventura? Desceremos agora a Avenida Cândido de Abreu. Chegamos à Praça 19 de Dezembro, mais conhecida como a Praça do Homem Nu.
Nela há um grande mural de azulejos azuis, o primeiro mural de Poti aqui em Curitiba. Uma homenagem ao centenário da emancipação política do Estado em 1953. E nele estão retratados fatos da história desde os tempos das primeiras explorações do território paranaense. Na fachada do Teatro Guaíra, encontramos a obra O Teatro no Mundo. Um lindo painel em concreto que representa as artes cênicas. Podem se identificar retratados ali a música, a dança e a dramaturgia. Chegando na Travessa Nestor de Castro, atrás do Largo da Ordem, encontramos as obras do Museu na Rua. Esta obra, de 49 metros de extensão, foi produzida para o aniversário dos 300 anos da cidade de Curitiba, misturando as técnicas do painel em azulejos e em painel de concreto em relevo. Uma espécie de resumo da história e da atualidade da cidade. Imigrantes, Gralha Azul, as estações tubo e os principais pontos turísticos. Atravessando a rua, observamos esta obra que nos apresenta a Curitiba da época em que os imigrantes vinham com suas carroças vender seus produtos no Largo da Ordem. Conta-se que Poti, quando criança, acompanhava sua avó na tarefa de vender produtos naquele local. Seguindo em direção ao bebedouro do Largo da Ordem, subimos a rua Claudino dos Santos, onde encontramos mais uma obra em azulejos, O Tropeiro, na qual, ao mesmo tempo em que observamos, estamos sendo observados. A obra é uma homenagem aos tropeiros, condutores das tropas de Muares que passavam pela região há muito tempo. Descendo a Rua do Rosário, em direção à Rua 15 de Novembro, encontramos a pintura A Catedral. Nesta obra, vemos retratada a Catedral de Curitiba em 1932 e o dirigível Hindenburg. Neste prédio, bem em frente à Praça Eufrásio Correia, encontramos a obra As Quatro Estações. Um imponente painel de concreto com 37 metros de altura, montado na lateral do edifício. Nele estão representados diversos elementos do cotidiano de Poti, como o sol, a locomotiva e o semeador. Finalizando esta grande aventura, chegamos à Praça das Nações. Aqui encontramos este grande painel de azulejos de 120 metros quadrados que representa a evolução do abastecimento de água em Curitiba. Nele estão representados desde o indígena bebendo a água do rio, passando os aguadeiros com as mulas, o bebedouro, até a construção das redes de água encanada. Esta é uma pequena parte das obras deste maravilhoso artista curitibano.
E aí, ficaram com vontade de fazer esse tour de bicicleta para conhecer de pertinho as obras de Poti? Então, bora pedalar! Há muitos anos atrás, Poti criou um personagem de histórias também, histórias em quadrinhos. Ele se chamava Haroldo, observem lá. As Aventuras de Haroldo, o Homem Relâmpago. Esse personagem, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, ele foi criado em 1938, muitos anos atrás. E Poti Lazzarotto publicou a primeira parte dessa história, uma história em quadrinhos que se chamava As Aventuras de Haroldo, o Homem Relâmpago. E ele foi veiculado pelo Diário da Tarde. A história, então, do Homem Relâmpago, ela teve apenas 6 partes. E o personagem Haroldo foi uma homenagem de Poti a um amigo que realmente existiu, um amigo da escola, que também se chamava Haroldo, o senhor Haroldo Bertelli. Então, depois se formou médico e era amigo de Poti. Não existe nenhum, então vamos pensar lá. Tudo que eu já falei para vocês do Poti: desenhista, ilustrador, muralista, ceramista. Não existe nenhuma modalidade das artes plásticas que Poti não tenha experimentado, que ele não tenha se aventurado. Ou seja, um verdadeiro camaleão da arte. No mercado municipal também é possível encontrar a obra dele que se chama O Quitandeiro, que retrata um feirante japonês e o trabalho do homem em geral. Essa obra foi doada pelo irmão de Poti, João Lazzarotto, em comemoração aos 310 anos de Curitiba, lá em 2013. E nessa obra aqui, bem no cantinho dela, está escrito assim: o trabalho do homem, a terra, responde com generosidade dos frutos. A mesma generosidade de João Lazzarotto e do Banco do Brasil, que permitiram eternizar no azulejo na instituição das cores, sabores e aromas do mercado municipal. Pela arte de Poti Lazzarotto. Curitiba inteira agradece, diz a inscrição lá no azulejo. Então, seguindo ainda essa questão aqui do quadro, da obra do Quitandeiro, mas voltando um pouquinho ainda aqui nas Aventuras de Haroldo, o Homem Relâmpago, eu quero convidar vocês que peguem lá na casa de vocês uma folha, pode ser uma folha de papel comum, uma folha branca, uma folha de caderno, enfim, o papel que vocês estiverem lá. E já que o Poti, se aventurava em tantos elementos da arte, em tantos locais de arte, por que não criarmos o nosso próprio super-herói, o nosso próprio homenageado? Então, convido a vocês agora a pegarem então um lápis de cor, lápis de escrever e criar o próprio super-herói de vocês. O que será que esse super-herói vai defender? O que ele vai proteger? Certo? Vou dar um tempinho para vocês e nós já retornamos. E aí, pessoal, se aventuraram criando o personagem de vocês?
Espero que sim, que o Poti tenha inspirado esse lado artista que cada um de vocês tem. E agora, então, convido vocês a pedalarem com a família de vocês e conhecerem essas obras de Poti. Se não for pedalando, é caminhando pelas obras, né, pelos locais da nossa cidade, que com certeza vocês vão se deparar pelos super painéis de Poti, tá certo? Até mais!